Bem-vindos ao Chat Trovão do episódio 10. Não, episódio 20. Tsukito Laika. Ok, não vou errar de novo. Eu sou o Thunder e eu desenho meu boy nas estrelas. Eu sou o Igor e é assim que faz jumpscare. É um salto de susto. Mano, esse episódio é ouro, rapaz. Esse episódio é ouro. Esse episódio começa com pipoquinha, com cinema, com piquenique, nada mais, obviamente, o SSR do que fazer esse tipo de convivência com o seu boy. De você fazer uma despedida, porque você marca a despedida, aí não vai ninguém, você fala, mano, vamos pipoquinha, vamos cineminha, vamos chupãozinho. Quer dizer, chupãozinho não foi. Acontece. Quer dizer, não acontece, não deveria. Deveria ser, deveria terminar, mas não terminou, né? Porque tinha o quê? O ônibus empata foda. É complicado, cara. O Tsukito Laika tá tentando, assim, desenrolar, mas não tá indo, cara. Não tá indo. De fato, aquele ônibus tinha uma caracterização, assim, assustadora. Então, até em nível, assim, de suspensão de descrença, em nada me agride. Na verdade, eu concordo que se tivesse passando aquele ônibus assustador no meio da noite, eu ficaria muito preocupado, porque poderia ser um ônibus que saiu direto de Hinamizawa, né? Ou que deu um rolê e a Northern, né? Então, o senhor acabou de errar os dois exemplos, porque ônibus é maioiga. Não. É, maioiga. Eu não vou citar o proibido de graça. Não, mas é aqui, cara, porque esse ônibus parece que veio de maioiga. Tem um ser de trevas, né, de luz, né, de trevas, que está dominando esse objeto automobilístico não identificado e está aterrorizando o episódio em questão. Eu pensei, inclusive, que eles iam fazer uma referência com Transformers aqui. Mas não foi, cara. Eu acho que é maioiga mesmo, porque é incrível. Esse ônibus, ele aparece a qualquer momento e pá! Ônibus ali. E ônibus aqui. Isso me lembra, inclusive... Qual foi aquele episódio que teve um barquinho que foi o sobrinho do diretor que desenhou... Chat, vocês sabem o que eu tô falando. Que específico. É muito específico. Foi no... Chat, me ajuda. Eu não vou lembrar sozinho. Teve um anime que o sobrinho do diretor, ele modelou um barco que não tinha absolutamente nada a ver com o contexto do anime de Slice of Life. E o Matheus mandando raid pra gente. Muito obrigado. Me ajuda a lembrar desse barquinho. Que foi basicamente isso. Não foi em Tesla Note. Não foi em Tesla Note. Foi um outro anime que o sobrinho do diretor desenhou um barquinho e ele falou: tio, posso colocar no anime? Pode, sobrinho. E ele colocou lá. Aqui foi a mesma coisa. A mesma coisa. Foi o cunhado do diretor que ele tava falando: cara, estou estudando pra virar animador da Disney. Você acha que eu tenho potencial? Olha esse modelo de busão. Ele fala: parece Optimus Prime. Vou colocar no anime. Vou colocar. Esse é o contexto do busão. Pode procurar na Wiki. Shoujo? Hã? Kakegi Shoujo? Foi Kakegi Shoujo. Exatamente. O cara desenhou, ele modelou uma lancha tunada do G.I. Joe, colocou ali pra compor o cenário de fundo, ela fazendo drift. Eu lembro. Você lembra? Exato. Viu que tinha contexto? Tinha contexto. E aí, depois da lancha do G.I. Joe, temos aqui o busão do Optimus Prime em Tsukito Laika. Assim, fincando as garras da globalização de Tsukito Laika, porque o que não faltou de conversa, de pauta nesse episódio, foi globalização, irmão. Inclusive, é uma excelente ideia de criar contraste, você utilizar em um contexto de Guerra Fria, a hoje conhecida Rússia, como um elemento de respaldo da globalização. Então aqui a nossa Rússia, ela funciona de uma maneira diferente, né? Porque aqui toca jazz, aqui a rádio toca música do Reino Unido, então a rádio não pega a música da Rússia, pega a música do Reino Unido. A gente vende sorvete a rodo,
A gente adora hambúrguer. E, caraca, chuva de sub. Choveu. O Gabriel Girelli mandou 3 subs pra gente, muito obrigado. E essa gravação vai estar uma bagunça. Assim, o Tsukito Like, ele permite a globalização, porque a gente tá globalizando a live com a gravação do podcast. Olha que incrível. É uma ideia de imersão. É imersão, as pessoas sentem... Vendo só o vídeo, você tá consumindo a live. Exatamente. Então sinta-se inserido, porque aqui é nossa live. Nossa live, muito obrigado. Inclusive, nossa live, porque o Matheus Joyboy mandou raid pra nós. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu aí por mandar mais uma raid. E se o pessoal não conhece, Tsukito Laika é um anime, assim, maravilhoso, que ele trabalha a globalização da Guerra Fria. Porque esse anime, cara, esse episódio, inclusive, ele trabalhou isso de várias formas. Teve pipoquinha em cinema, teve piquenique, que inclusive a gente sabe que piquenique é uma palavra russa. Então, a gente teve novos contextos de nomenclaturar os personagens, porque agora não é mais Irinia. Isso daí é coisa do passado, isso daí é coisa do século passado. Agora é Irinia-chan. Irinia-chan. É fantástico, cara. Inclusive, globalizando termos. Diminutivo com o sufixo chan. É fantástico, fantástico. É isso que eu chamo de desenvolvimento de personagem, né? Sim. A gente sabe que o personagem evolui quando o nome dele muda. E agora não é mais Irinia, é Irinia-chan. Inclusive, mudando também não só o contexto de globalização em âmbito terrestre, né, da época que ele está retratando, mas ele já está falando do futuro. Já fomos apresentados os agentes Smith aqui. Já estamos falando que aqui pode ser uma realidade alternativa, onde os vampiros foram para o espaço, mudaram a realidade e criou-se a Matrix. E aí você não sabe o que é mais realidade ou não é realidade. E aí ele começa a questionar o âmbito da própria realidade, assim como Matrix fracassou miseravelmente em fazer. Até porque Matrix depois virou guerrinha de Voltron ali, né? De robozinho e foda-se. Virou Shingeki tecnológico. Aqui não. Aqui eles estão questionando de fato um âmbito de realidade. Onde o choque de realidade é quando você tá cuidando da sua amiga e toma um tapão do agente Smith no seu sorvete. Quer um choque de realidade maior que esse? Eu acho incrível que tem toda uma construção e uma noção da própria composição de série, do script também, dos episódios, seguirem essa linha também, de, cara, toda a montagem visual é a Rússia. Toda a composição de vestimenta é a Rússia. Toda a questão de ambientação é a Rússia. Mas você olha para a questão das trilhas sonoras que tocam, questão da rádio, questão dos lugares onde eles vão, é toda a trilha sonora ocidental, majoritariamente Reino Unido e Estados Unidos. Você olha para toda a questão dos alimentos que são consumidos, também sorvete, pipoca, hambúrguer. Aí quando tem algum alimento russo, ele precisa citar e falar, ele existe. Porque não é daqui, né? Não é daqui, então a gente precisa falar ele. A gente não pode deixar assim como se fosse algo natural, porque ele veio de fora, né? Então a gente vem aqui e fala, não, é isso aqui, ó. Hambúrguer? Não, a gente come, a gente sabe que é hambúrguer. Pipoca a gente também sabe. Não obstante, a gente tem toda a relação interpessoal que é trabalhada, que é baseada calcada em todas as comédias românticas japonesas. Ou seja, e, mais importante, nesse episódio também ele fez questão de ressaltar, o próprio elemento dos seguranças, onde eles são basicamente contratados do FBI. E basicamente podem sair de Tsukito Laika para estrelar obras como Homens de Preto, porque eles se encaixam literalmente no perfil. Então é uma obra tão globalizada que ela tem facetas de diferentes partes do mundo. E um processo de globalização fantástico na própria estrutura do roteiro. E é tão bem encaixado que você não sente, você não percebe. Você não se sente, você não sente estranheza você entrar num bar na Rússia com uma porrada de militar e tá tocando jazz. Não, a Guerra Fria tá lá pra eles, aqui a gente ouve jazz. Tá comendo hambúrguer. Então eu gosto desse tipo de elemento, porque é um elemento assim, muito, muito funcional, muito agregativo, que faz com que todo mundo se sinta em casa. Porque se for um sul-americano assistir, tá em casa. Se for um europeu assistir, tá em casa. Se for um africano assistir, tá em casa, tá todo mundo em casa. Porque é um processo de globalização incrível. E enriquece
a próprio alvo de todo esse contexto, que é a Rússia no contexto de Guerra Fria. Uhum. Inclusive, falando em casa, tá em casa quando você começa a ouvir rádio cantado em inglês numa base militar. Ou numa base secreta, porque ali não é uma base, né? Ela tem toda uma roupagem de um casarão, mas é uma base secreta. Tem até as câmaras secretas aqui, um monte de militar pra todo quanto é lado, parece que você tá realmente de Matrix ali dentro. Então, realmente, é uma questão interessantíssima de ser salientada, muito bacana. E também temos a evolução do plot da história, onde de fato escolheram o Levi para ele ir pro espaço, isso daí era óbvio. Criaram uma rivalidade que eu diria que é um dos antagonistas mais incríveis. Ele questionou a autoridade, ele colocou à prova a superioridade e a competência de um superior para questionar o Levi se ele de fato era capaz disso, porque ele falou que ele era muito capaz de fazer tudo isso. Só que ele criou um raciocínio lógico muito interessante, e questionar a autoridade aqui a gente sabe que é forca, né? É paredão de fuzilamento, e ele fez isso. Ele foi, né, ousado o suficiente para chegar e fazer isso daí, para questionar a autoridade, para ver se estava correto o fato dele não ter sido escolhido. Então, é um antagonista que teve pouco tempo de tela, mas o pouco impacto que ele construiu já foi o suficiente para, de fato, criar um foreshadowing muito interessante, porque foi deixada a informação viva. Se alguma coisa acontecer com o Levi, você assume. Então, irmão, a gente sabe que existem um monte de organizações secretas aqui. Ele vai dar um jeito de fazer isso. Ele vai criar um plot point pro final da obra que vai, dar muito conflito pra gente fechar e fazer amarrações aí de algumas questões que estão no ar sobre outros personagens, outros interesses aqui. Tem ainda lá o Doutor do Alho, né? Ele pode acabar aparecendo como uma peça vital para a trama final desse cara que tem muita influência. Afinal, ele foi um dos escolhidos para se tornar astronauta. Ele tem cacife, assim como o Levi. Então ele criou ali uma situação onde ele vai estar ali no foreshadowing esperando para dar o bote. E, cara, muito bem construído esse antagonista. Tô de olho nele, porque ele vai fazer muita coisa para essa reta final. Inclusive, um aspecto interessante também é que não é astronauta. É cosmonauta. Cosmonauta. Perdão, é que Tsukito Laika, ele tem uma reconstrução das informações e às vezes eu não pego, às vezes eu esqueço. Acontece, o Cloyster, né, gente? Perdão. Dito isso, agora vamos pro ponto principal, que na verdade são dois, né? Uhum. Porque nesse momento a gente tem a inclusão de dois elementos extremamente relevantes e agregativos para a narrativa. Porque dentro do que havia sido estabelecido, em tese, só existia uma tribo, que eu posso colocar assim, de vampiros dentro da Rússia. E isso havia sido estabelecido em primeiro plano, que inclusive a própria estrutura de que vampiros são irrelevantes perante a sociedade, estão abaixo dos cachorros, e quando morrem, não merece nem vela, literalmente, nem a luz da vela. Uhum. Isso estabelecido, beleza. Ela é uma vampira, ela tá lá, ela existe. Só que aí é introduzido um outro ponto. Que no Reino Unido também tem meio vampiro. Eu acho isso fantástico. Porque é um elemento que agrega justamente no ponto que Tsukito Laika tem que ir agora. Escalonamento. Porque agora já tem estabelecido que tem vampiro. Já tem estabelecido que tem vampiro pra todo lado. A gente já tem a construção em primeiro plano de que vai ter uma viagem pra Lua. Então, dali, pra achar o lado oculto da Lua, pra achar Transformers, ou alienígenas no geral, já tá lá. O próprio contexto do começo do episódio de Duck Dodge também já joga esse ponto pra gente. Então, quando você começa a juntar aqui, é um negócio fantástico. Porque literalmente algo que era bobo, uma Guerra Fria, irrelevante Guerra Fria, isso cresceu
e foi submetido a um contexto em que agora a gente tem vampiro no mundo inteiro. Tem Transformers aí... no mundo inteiro. Tem os ônibus. Não, mas aí, calma, Thunder. Eles ainda não viram lá do culto da lua. Não, mas tá ali. Tá no foreshadow. Transformers, exatamente. Ele é um elemento em foreshadow. Exatamente. É isso Eles que eu estão quis dizer. introduzindo agora, mas calma. Uhum. Porque a gente tem outro ponto. Foram introduzidos os vampiros. Foram introduzidos os vampiros em todo o planeta. Foi introduzido, por foreshadowing, os Transformers, por meio do ônibus. E tem mais um elemento que é o mais importante pra mim. Inteligência artificial. Licorice. A Alice também foi introduzida aqui. Então, olha o nível de escalonamento que a gente tem. A gente tá saindo de uma guerrinha fria irrelevante para um contexto de guerra tanto virtual quanto universal. Olha o nível de escalonamento. A gente vai chegar num ponto onde a gente vai ter guerra no plano real, vai ter guerra no universo e vai ter guerra dentro da interwebs por meio do Kirito versus o Kirito. Olha que nível de escalonamento fantástico. Não. E olha os pontos se entrelaçando. Então é fantástico a forma como eles fazem isso, porque são informações que são jogadas aos poucos. São trabalhadas assim no miúdo. Deixa escondido, coloca lá. E quando você vê, depois que tá feito, você fala, pô, que fantástico. Olha o processo que se deu pra criar tudo isso. Então, cara, é algo fantástico isso que Laika. Porque, por enquanto, a gente tem esses três. Vampiro, Transformers e IA. Mas aguardem... Tem os Smiths também. Aqui. Tem os Smiths. Porque daqui a pouco vai chegar os demônios. Será? Então, claro. São 2 episódios pra terminar, hein? Pô, consegue. Ah, não. Ele consegue. Se ele tiver um mínimo de... Se ele tiver o mínimo da capacidade que ele tá tendo agora, ele consegue. Uhum. Se até aquela obra fajuta, que é Devil May Cry Baby, conseguiu, ele não vai conseguir? Não. Você pega, por exemplo, um dos melhores exemplos que a gente teve nesses últimos tempos, que foi o Wonder Egg. O que ele introduziu no último episódio como plot point final, abrindo uma gama de possibilidades e, assim, questionando todo o andamento de uma obra por uma nova informação ali que amplificou toda a amplitude da obra, cara, foi fantástico. O Tsukito Laika tá podendo utilizar, né, de um recurso parecido para mostrar também que ele tem potencial de fazer isso, assim como o final de Wonder Egg é incrível. A gente precisa falar também. Pô, não pode. Por que não pode? Essa quebra de expectativa é inaceitável, Tsukito Laika. Mas não. Eu não consigo conviver numa sociedade onde o ônibus Transformers conseguem destruir uma cena que tava completamente bem alinhada para um chupão transdimensional. Cara, as estrelas se alinharam ali. Eu literalmente desenharam um protagonista. Não, foi no final, mas também uma inferência à própria Aurora que elas estavam falando da situação do anti-chupão, do chupão anticlimático. Mas, cara, eu achei assim uma sacanagem esse antagonismo. É um antagonismo de contexto. Eu acho que aí a gente pode começar a ver outra coisa, porque o próprio contexto gera um antagonismo aos personagens. Eles criam dificuldades, eles criam conflitos, inconveniências, inclusive coerentes, né? Nenhuma forçação de barra, nenhum demônio ex-máquina aqui para colocar, para criar algum tipo de inconveniente, para quebrar a situação. Porque, obviamente, estava tudo sendo explicado, e o lance dos Transformers e tudo mais. O antagonista chegando dentro de um Transformer. Ninguém viu isso. Ninguém viu o cara que tá ali competindo com o Levi vindo no ônibus Transformer. Quebrando um dos maiores momentos de ápice de Tsukito Laika, que inclusive seria um tapa reverso do tapa que eles tinham no episódio passado do Triângulo Amoroso. Criando-se uma nova amplitude desse triângulo, fazendo que, pode ir pra lá, pode ir pra cá, pode ser a Irina Chan, pode ser, eu acho que é Rosa o nome dela, pode ser
E aí eles criaram aí mais uma situação onde o Levi estava pensando no Chupão, ele estava sonhando com o Chupão, ele queria o Chupão, ela queria chupar também, os dois estavam na mesma sintonia, na mesma energia, e antagonismo, olha só como um papel de um vilão na história, ele é extremamente importante para uma carga dramática acentuada e para criar aí um clímax final, se vai ou não rolar Chupão. Eu acho interessante porque esse aspecto do Transformers, ele fica em foreshadowing e peronomútil, porque a própria caracterização do design já dá esse tom. E eu acho isso muito importante para você olhar para aquele elemento e você conseguir entender e inferir essa informação. Outra obra que a gente conhece, que também trabalhou muito bem o uso de CG na caracterização e na concepção, na modelagem de automóveis, no caso lá foi carro, né, que foi o nosso Uno Bola Gol, né, que é a Alice Zoroku, né? Alice Zoroku, que é um fantástico trabalho de utilização de CG na modelagem dos carros. Eu acho incrível que tem até uma alusão a um pessoal de um período diferente, né? O início do século, com CG de PS1, PS2, para dar essa noção de discrepância e passagem de tempo, né? Então, isso é um elemento muito interessante, porque é aquela coisa, tá em foreshadowing, mas você precisa dar uma chance pro espectador pescar essa informação. Então, esse tipo de caracterização e de modelagem auxilia muito isso, né? E a gente tem obras que fazem isso perfeitamente bem, como o próprio Arifureta. Quando vai fazer uma composição de cena que tem um impacto maior, você precisa inferir alguma informação, ou no caso, aferir uma informação, né? No dragão, é um tipo de elemento que é interessante, é importante. Então, a utilização do CG aí é bem-vinda, né? E bem utilizado, né? Nesse tipo de contexto, a gente sempre vai ressaltar positivamente. Não, porque daí ele cria esse elemento como um elemento de composição de cena, né? Porque daí quem pegou, pegou e você maximiza o seu entendimento da obra. Isso é extremamente importante, né? Sonny Boy nos ensinou isso, por exemplo. Tudo que você infere de conhecimento seu para a obra é o que torna a obra rica, né? Então, ela não tem que explicar nada. Você tem que inserir as coisas porque o seu conhecimento ele vale muito mais do que a narrativa. E ele tá fazendo um show de fazer isso, cara, porque esse episódio foi justamente pra fazer toda essa abordagem de criar as novas possibilidades e colocar a atenção nesses foreshadowings, que agora não tá tão foreshadowing assim. Agora as coisas estão começando a se arrumar pra criarmos aí um clímax final da obra que pode rolar tanto o outro lado da lua, pode rolar a Guerra Fria criando uma guerra de informações, porque a Irina Chan pode ser enviada como uma idol para os Estados Unidos. Ela pode ser vendida. A própria constelação de Levi, né? Exato, a constelação de Levi, que mostra que os poderes dos vampiros vêm do espaço, que é inclusive uma boa referência. A gente sempre sabe que tem a Pedrinha da Lua da Irina Chan, tem o Levi conseguindo seus poderes de vampiro, ele tendo a sua própria constelação, isso remete a Cavaleiros. Então, nada mais incrível do que... A própria Irina, né? Porque ela é a reencarnação de Atena, né? Sim, sim. Então, aqui temos mais uma correlação interessante, cara, onde estamos fazendo aqui Cavaleiros do Zodíaco ser inferido na história, ser associado por essas informações que fazem todo sentido. Então, inclusive, isso funciona de forma temática e prática, porque é isso que acontece. A grande salvadora, a grande deusa que, inclusive, cede os seus poderes ao Levi é a Irina Chan, onde ela tá até vendo ele em lugares que ela geralmente não vê. Então, ela tá de fato aí mentalizando o Levi para passar o máximo de energia para ele, vendo a constelação dele, vendo ela na Inyachan. Então ela tá ali mentalizando o Levi para dar forças para ele e ele conseguir de fato atingir o seu sétimo sentido, coisa que ele já tá começando a mostrar que consegue, porque agora ele tem o poder do vampiro.
E ainda tem um elemento muito importante que é a próprio Licorice, que foi o codinome do plano de voo dela, né? Uhum. E é muito interessante porque também já estabelece uma conexão temática e também da própria montagem de cena, né? Porque enquanto a Alice é despachada por meio de um contexto capitalista, de um aspecto trabalhado numa empresa privada, Amazon Prime, a gente precisa ter esse contraste dentro de Tsukito Laika. Então, enquanto ela é mandada, enviada, despachada dentro de uma caixa, no caso Alice, a gente tem o contraste a isso, que é a Laika, onde ela vai, dentro do caixão. Olha que contraste distinto. E não é a empresa que manda. É o Estado que coloca. Ou seja, olha o contraste sendo fomentado pelo próprio contexto político, a própria forma de contraste entre o que é apresentado, utilizando uma personagem de uma obra de terceiro, mas que tem um valor por meio dessa correlação, por meio de um codinome. Olha que conexão que dá para você fazer, que você consegue angariar, com base nessa perspectiva que é colocado aqui. Então, é aquela coisa. Todos os nomes são importantes. O próprio Araújo fala que nome é importante. Tsukito Laika leva isso na ponta do lápis na hora de conceber o nome dos personagens e escrever esse roteiro. Exatamente. Assim como, por exemplo, a camarada... Como que era? Era a camarada secretária. Onde ela estava fazendo a sessão Big Brother, né, paparazzi dos ascendentes, né, dos possíveis candidatos a cosmonauta. Lembrei. Olha só. E com o seu eterno sorvete, inclusive, incrível esse sorvete, cara, porque esse sorvete, ele tem uma capacidade, né, uma formação química incrível, onde a pessoa, obviamente, vai chupar o sorvete, isso vai, por exemplo, uma mulher vai marcar a maquiagem dela, só que ele é temporário, ele consegue trazer de novo o vigor e a autenticidade da maquiagem da pessoa. Tem um take aqui, tô procurando o que é, que ela dá uma chupada no sorvete, inclusive eu acho que é uma das únicas chupadas que temos nesse episódio, eu fico meio triste. Ela vira e a maquiagem está intacta. É fantástico, cara, é fantástico. É uma tecnologia, assim, pra criação de sorvete que vai acabar com muitos problemas, porque você vai querer dar um sorvete pra sua namorada chupar. Ela tá maquiada no encontro. Ela vai acabar borrando o batom. Mas nesse sorvete não tem problema, ó. Aqui, ó. Ó que fantástico. Ela pega, tá aqui, marquinha, perdeu o batom. Show. Aí vai dar uma transição de cena, pum, voltou. Incrível, magia. Cara, magia da química. Magia... Não, Thunder. Aí, você... Não precisa vangloriar tanto a obra assim, é uma tecnologia que a gente já tem, já sabe como funciona. Não, mas na época, cara, porra, na época é importante. Não, na época de fato, Não, mas é por isso algo que que eu a tô gente já tem falando. muitos tempos. Mas Daí a gente tem porque tem muita coisa que... o carrinho de Hot Wheels. Não, eu sei, mas é porque, cara, tem muita coisa que a gente acaba não elogiando, porque é comum da vida. É mais um dia normal, né? Então, quando a gente olha isso numa obra que representa com verossimilhança, você tem que enaltecer. Você tem que falar, porra, os caras pensaram até nisso. De detalhes que faz uma obra. De detalhes que compõem a riqueza do mundo. Então, tá aí, ó, mais um. Se não serviu pra nada, pelo menos uma citação aí pra vocês guardarem com carinho. Mais um ponto positivo pra Tsukito Laika. E não só detalhes, né? Aqui a gente também tem críticas severas. Então você constrói durante 5 episódios todo o conflito do protagonista para ele ser selecionado, introduz o rival dele, o rival é melhor que ele em absolutamente tudo, e chega no ponto de resolução e clímax, chega o cara que tá avaliando, ele sabe que o rival do protagonista é melhor em tudo, e temos o ponto de reviravolta onde todo esforço é recompensado. Olha como a meritocracia é boa. O protagonista se esforça, faz tudo, apesar do rival dele ter o dom inerente e ele só ter a força de vontade, pela meritocracia, ele supera o rival que é melhor em tudo. Por quê? Porque é a opinião pessoal do avaliador. Se quer algo mais meritocrático que isso, não existe. Não existe, de fato, não existe. Então a forma como ele introduz esse tema
E ele discorre isso, e não em primeiro plano. Ele trabalha isso no plano de fundo, no subtexto, nas transições de cena, que é assim que tá trabalhado todo esse conflito do protagonista e de ele tentar conseguir se tornar um cosmonauta, dele ser um cosmonauta selecionado. Então todo esse conflito é construído dessa maneira e chega nesse ponto de resolução e é respeitado todo o trabalho de meritocracia envolto a esse contexto. É algo fantástico. Não, até porque ele mostra como os processos de você quantificar Nossa, eu não vou lembrar essa palavra. É qualificar, né, a pessoa pelo seu conhecimento, ele é menor do que um aspecto humano. Porque um aspecto de alguém que está lá em cima com uma visão humana. Porque números são inferiores a um aspecto humano. E combina, obviamente, com toda a visão deles da União Soviética naquela situação. Eles levantam essa bandeira. Então, porra, nada mais justo do que fazer isso. O que, como eu falei lá no começo, que eu achei ousado, inclusive, foi o próprio antagonista, né, que antes já tinha chegado no seu Transformer ônibus, agora, né, questionar a liderança do seu superior. Então é muito interessante como isso daqui ele é utilizado para criar, de fato, muitas vertentes para esse personagem e, de fato, dar seguimento na obra do Levi, de fato, conquistando o seu lugar ao sol por, obviamente, esforço. E é isso. Temos mais alguma coisa para comentar nesse episódio? É isso. É isso.